Pois bem, essa história que você me pergunta sobre a cassação do meu mandato político pela Câmara dos Vereadores já era algo pré-anunciado, entendeu? Fazia parte de um complô, de um grande golpe político orquestrado contra mim a partir do levantamento desse dito escândalo da Sanasa, né? Todos sabem que isso nada teve a ver com o governo, porque efetivamente é uma empresa autônoma que tem lá as suas auditorias internas, externas, tem o seu quadro de profissionais de carreira que acompanham todo e qualquer problema de natureza administrativa, né? E naquela ocasião, sem dúvida nenhuma, eu contava com a pessoa que era da mais estrita confiança, né? Uma pessoa da época do primário da escola, estudava com o meu irmão no Colégio Salesiano em Corumbá, eles eram um ano mais adiantado, e eu tinha uma relação de amizade profunda, porque o irmão do Luiz Aquino, o Mário, era da minha turma, né? Então nós tínhamos uma relação muito boa, estudávamos muitas vezes juntos, nos preparávamos para vestibular, eu e o Mário, aqui em Campinas, lá pelos idos dos anos 68. Então, essa questão relacionada com a Sanasa serviu de palco para que a Câmara dos Vereadores, com uma legião de pessoas infiéis, eu diria infiéis porque muitos pertenciam ao meu partido, o PDT, e foram desleal com o partido e conduziram um processo conduzido com, vamos dizer assim, cinematograficamente, não é? Nunca vi uma campanha da TV daqui local estabelecer acompanhamento, uma concessão pública dessa, fazer um acompanhamento como se fosse um partido político, inclusive dizem com contratos de externas, né, contrato de outras empresas e não a própria. Tudo isso tem que ser esclarecido a seu tempo, né? Isso tem que ser encaminhado para os órgãos que promovem o respeito às concessões públicas nesse país. Porém, o que eu queria dizer é que esse verdadeiro golpismo político perpetrado pela Câmara dos Vereadores, que praticamente rasga a Constituição brasileira quando existe uma interferência do Poder Legislativo no Poder Executivo, pois bem, ele se baseou, esse golpe político, num tripé. Em primeiro lugar, dizendo que eu fui omisso e negligente com relação à questão Sanasa. Isso eu rebati na minha defesa, né? Eu não poderia ser omisso quando eu exonerei o senhor Luiz Aquino, o ex-presidente Sanasa. Eu próprio mandei fazer uma auditoria em 2 auditorias internas na época, e todos sabem que essas auditorias são auditorias feitas por procuradores da própria Sanasa, né? Existem pacotes e mais pacotes de depoimentos e prova cabal de que eu tomei a decisão imediata de saber se havia malfeitos e se continuavam esses malfeitos, né? E em seguida eu ainda reduzi até zerar alguns contratos que eram contratos muito grandes com o Instituto da Sanasa. Pedi para o presidente da Sanasa rever todos esses contratos, a sua magnitude, e buscar, de acordo com a lei, fazer com que essas empresas perdessem o contato com os serviços da Sanasa. Quero dizer que essas empresas, muitas delas já estavam atuando ali há longos anos. Tinha uma delas que vinha lá dos idos de 1994. Né? Portanto, esta é uma história que precisa ficar bem claro, né? São 2 questões que eu não abro mão. A primeira delas foi uma tomada de decisão imediata, exonerando aquele que produziu os malfeitos e, ao mesmo tempo, estabelecendo auditoria severa e acompanhamento dos contratos ditos suspeitos. Em segundo lugar, era do tripé, era a questão das chamadas antenas, né? Uma interferência de um ex-técnico da prefeitura que já não trabalhava na prefeitura há anos, né? Trabalhou só 1 ano, e que ele tinha seus negócios de natureza imobiliária,
que eu não tinha nenhum conhecimento, mas que as antenas não tinham nenhuma relação clara com irregularidades externas, e nós tínhamos colocado uma lei, através do meu secretário de Negócio Jurídico, uma lei muito moderna com relação à questão de antenas, que foi retirada da Câmara dos Vereadores com o objetivo de corrigir alguns problemas distantes com a regulamentação nacional. E foi novamente retornou à Câmara dos Vereadores. Então a questão das antenas, que não é papel da Prefeitura legislar sobre antenas, não é? Nós sempre tomamos esse cuidado de regularizar e não participar de nenhuma relação com esses que estavam com suas antenas aqui em Campinas. Há pouco tempo, o próprio Promotoria mandou arquivar essa acusação que foi feita ao senhor Ricardo Cândia com relação às antenas. Portanto, cai por terra todos esses argumentos sem nenhuma prova e sem nenhuma legitimidade ou legalidade. Né? E o terceiro tripé é com relação a questões urbanísticas, né? Questões relacionadas ao programa Minha Casa Minha Vida, relacionado ao Extra, que estaria funcionando ilegalmente, e por que houve urgência em liberação do Extra. Eu quero dizer claramente que não foi a promotoria pública que mandou embargar a obra do Extra. Quem mandou embargar a obra do Extra fui eu, como prefeito. Eu saía sábado pela manhã para o meu sítio, vi um movimento naquela região, do começo ali da estrada Campinas-Mojimirim, liguei imediatamente ao secretário de urbanismo, Hélio Jarreta, e eu disse a ele: o que está acontecendo? Por que estão construindo lá? Eu não estou sabendo nada disso. E ele me dizia que também ia averiguar na segunda-feira, e quando me trouxe a notícia de que havia obra, eu mandei embargar, né? Muito menos funcionar. Embora todos saibam que a legislação municipal e a lei orgânica do município não coloca como obrigação do prefeito legislar ou mandar executar quaisquer questões com relação a construções, a edificações, somente a loteamentos. E na minha gestão praticamente, se teve algum tipo de intervenção minha em loteamentos, foi no Parque Osiel, Monte Cristo e Glebabé, que nós pagamos aquela terra que vivia ali, aquelas famílias morando de forma irregular, e nos propomos e executamos o melhor programa de reforma urbana, reforma fundiária urbana. Hoje é tema de livros jurídicos, né, e serve até para outras instituições assumirem um papel legal no sentido de reformulação e reforma fundiária urbana. E lá aquelas pessoas, aquelas famílias passaram a viver de uma maneira, passaram a viver dona do seu próprio pedaço de terra que lhe era negado há mais de década, né? Então esse loteamento, sim, eu me envolvi, né?